Oferecimento Cevale, praticidade e sabor incomparáveis. A primeira vez que eu ouvi falar da Unila, foi uma entrevista que eu fiz com o Nelton Fitch, que é diretor da Itaipu, falando sobre aquele projeto de água boa, né? E ele me falava já do sonho do Lula, né? Da Unila, que ela estaria funcionando ali no parque da Itaipu, né? Isso. E começou ali, qual hoje o vínculo que ainda tem da Itaipu com a Unila? A Itaipu foi uma grande apoiadora, né, do projeto da Unila, embora ela não seja vinculada juridicamente à Unila, né? Como eu disse, a Unila ela é uma universidade federal, ela é autônoma, né? Ela é vinculada ao MEC. Mas no início, ela teve muito apoio da Itaipu na questão de infraestrutura, porque nós nascemos ali dentro do Parque Tecnológico Itaipu, né? Que já era uma estrutura pronta, excelente, que a Itaipu mantém lá, que também é um projeto de desenvolvimento tecnológico ali na região, e já tinha toda uma infraestrutura propícia à educação, né? Que já tem até um centro de exatas da UniOeste que funcionava lá dentro, então a gente já tinha à disposição para começar salas de aula, laboratórios, biblioteca, espaço de refeitório, que a gente começou a usar de maneira compartilhada, né? Então a gente já começou a circular naquele ambiente. Aos poucos a universidade foi crescendo, né? E não cabia mais ali, obviamente. Também recebemos um presente, digamos assim, da Itaipu, que foi o terreno onde está sendo construído o nosso campus, né? Que vai ser o nosso campus definitivo, que é aquele projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer. E posteriormente a gente também começou a ocupar outros espaços na cidade. Mas a parceria da Unila com o Parque Tecnológico Itaipu, ela deve ser permanente, não existe, acredito que de nenhuma das partes, intenção disso se desvincular, porque são duas instituições que se ajudam, né? A Unila teve muito apoio do PTI em toda a questão de infraestrutura, tem até hoje, funciona uma boa parte lá dentro, alguns cursos, uma parte da nossa estrutura está lá, a maior parte já está fora, né? Em outra unidade. Os cursos que funcionam lá dentro do parque são cursos assim, relacionados ao meio ambiente, não? Mais esses das áreas de exatas e biológicas, que tem alguns laboratórios mais específicos lá, né? Que aí eles já estavam melhor instalados ali, alguns cursos mais nessa área. Aqueles que querem ir para a Unila, que têm interesse em saber mais da Unila, como fazer? Tá. Eu vou passar o endereço do nosso site e vou explicar um pouquinho do processo. O site é www.unila.edu.br. Esse edu é de educação, né? Que algumas universidades não têm isso, é só o .br direto. O nosso tem que lembrar do edu. E para os alunos brasileiros, que eu acho que é mais o nosso foco aqui hoje, né? Convidar o pessoal aqui da região a participar do nosso processo seletivo, é muito simples, porque ele é através do SISU, que é aquele sistema unificado do MEC, né? O sistema de seleção unificado que está sendo implantado em todo o país. A grande parte das universidades já aderiu ou totalmente ou parcialmente. Algumas estão em processo de migração. O nosso já é totalmente por esse sistema. Nós não temos vestibular tradicional. Então, o aluno que se inscreveu no Enem agora, né, que estava as inscrições abertas até esses dias, faça a prova do Enem esse ano, se fizer uma boa prova, tiver uma boa nota, vai ter grandes chances de concorrer a ótimos cursos no SISU, né? Quando abrir o calendário do SISU em janeiro, geralmente o MEC abre, a gente não tem uma data assim muito certa, mas é geralmente início de janeiro. Na lista, aparece um listão lá com todas as universidades, o aluno vai entrar com o seu cadastro ali do Enem e vai escolher a universidade. Ali ele vai ter a opção de escolher a Unila, ele vai ter a opção de escolher um dos 29 cursos que a gente oferta. Então, queira ele medicina, ou engenharia, ou música, ou história, não importa. Qualquer curso que ele queira, ele vai se inscrever através do SISU. Então, não precisa ir até Foz do Iguaçu fazer vestibular. Se quiser ir visitar, nos conhecer, pode ir, mas não tem aquele formato tradicional. Se o aluno já está estudando para o Enem, é essa prova mesmo que ele vai usar. Ele vai aproveitar esse estudo que ele está tendo, se esforçar para ir bem, né? Quanto melhor, mais opções você tem de cursos. E aí vai se inscrever lá no SISU. Para os alunos que estão terminando o ensino médio em escola pública, eu sei que está havendo isenção de taxa.
Então, até quem vem aí da escola pública pode fazer o Enem gratuitamente esse ano. E a inscrição no SISU também não tem custo. Então, para se inscrever na Unila também não paga nada, não tem nenhuma taxa. Quando vai se matricular não tem taxa também, não tem nenhum tipo de cobrança nesse sentido. Acho que a gente podia repetir o site, né? www.unila.edu.br. Tem a lista de todos os cursos, tem as informações, tem as fotos da universidade. Dá para já ter uma ideia mais ou menos do que é a Unila. O período do vestibular é janeiro? Geralmente o MEC lança o calendário do SISU sempre no começo de janeiro, ali, primeira quinzena. A gente não tem a data antes, porque eles também não divulgam assim, com essa antecedência, né? Mas geralmente é nessa época. O Enem é agora outubro ou novembro, se eu não me engano, é mais ou menos sempre na mesma época. Então, faço o Enem, um pouquinho depois sai o resultado, e aí os alunos já vão saber mais ou menos também as notas que eles estão. E aí quando abre o SISU, fica lá uns 3 dias aberto o sistema e o aluno consegue ir lá e escolher o curso que ele quer se candidatar, né? Se passar, vai ser um calouro nosso aí ano que vem, né? A gente vai abrir processo para esses 29 cursos no começo do ano. Todos serão muito bem-vindos, queremos muito os alunos aqui da região, né, o pessoal aqui de Assis Chateaubriand e adjacências aqui, porque como eu disse, a Unila, ela busca a América Latina, mas ela também é nossa aqui, né, ela também é dos paranaenses, ela também é do pessoal da região. Bom, Mayara, eu acho que deu pra gente passar, assim, pelo menos o básico, né, do conhecimento da Unila para os nossos internautas, para os nossos leitores. Mas eu deixo para você agora encerrar colocando alguma coisa que você acha que deve acrescentar, que eu não perguntei, fica à vontade. Na verdade, eu acho que eu gostaria mais acho que o básico, acho que a gente falou mesmo, né? Eu gostaria mais de agradecer o espaço aqui e dizer que acho que o mais importante mesmo é a gente entender que a Unila, ela é nossa. Eu acho que talvez por ela ser nova ou por as pessoas não terem muito conhecimento, olharem, mas essa universidade aí é só para estrangeiro, como é que faz? Não, ela é nossa, ela é para os cidadãos, ela é para os nossos jovens aqui, ela é para quem quer um ensino de qualidade, para quem está buscando uma carreira completa, uma carreira de uma formação muito sólida, para quem pretende ser um excelente profissional ou um excelente pesquisador depois. Às vezes a pessoa vai querer se formar e já partir para um mestrado, ela vai estar também muito bem formada para isso, né, se ela optar pela pesquisa, mas dizer que conheçam a Unila, permitam-se. A gente tem alguns programas lá de visitas, então se quiserem nos visitar para ver pessoalmente, para ver a estrutura, para conhecer nossos alunos, podem entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer em receber, né? A gente recebe, é até curioso, a gente recebe anualmente um cursinho de São Paulo, por exemplo, um cursinho desses pré-vestibular, que traz assim comboios de ônibus para conhecer a Unila. Eles vêm lá de São Paulo, enfrentam toda essa distância, a gente todo ano fecha uma data lá para mostrar a universidade para eles. Então a gente está sempre aberto, a gente está convidando as escolas da região, a gente está indo a feiras, a eventos da região, tipo feiras de cursos, promovendo eventos para mostrar os nossos cursos, para as pessoas tirarem dúvidas, porque surgem curiosidades, então a gente está muito de portas abertas, a gente está muito disposto a mostrar a nossa universidade, a mostrar o que ela tem de bom, a acolher todo mundo ajudar a construir a Unila, porque ela ainda está em construção. Todo mundo que está ali tem o seu papel nessa consolidação dela, ela é muito jovem, e estamos convidando todo mundo a vir para a Unila, como nós chamamos, para ser um unileiro, que é o termo que a gente usa lá. Muito bem, foi a Mayara Godoy que falou aí sobre a Unila, fazendo a divulgação desta importante universidade que está aqui no Brasil e que atende vários países aí da América Latina e de outros continentes também. Nosso muito obrigado.